Existe uma experiência que ela pode ser a pior de todas as experiências que um ser humano pode passar. E trata-se da decepção com o próprio Deus. Estamos apresentando Encontro de Vida. Oferecimento Ministério Companhia da Vida. Exatamente isso que você ouviu. Parece que é algo que jamais vai acontecer com um cristão, com um crente. E é bem verdade que isso trata-se muitas vezes de um tabu dentro das igrejas, dentro das denominações. Muitos crentes, eles não ousam falar, eles não querem falar. Alguns têm vergonha, é claro, outros guardam um temor dessa experiência que é muito estranha. O problema de tudo é que muitas pessoas, elas hoje, silenciosamente, elas estão saindo das suas igrejas e algumas nunca mais voltam. Por mais delicado que seja isso, e é bom se dizer, para se fazer justiça, que esse não é um problema ou algo que acontece apenas com pessoas desviadas, imorais, rebeldes. A Bíblia diz que homens admiráveis passaram por experiências tão intensas que entraram numa crise com o próprio Deus, perdendo forças de viver. Elias, por exemplo, pediu a morte, de tanto desgastado, tanto esgotado. Paulo fala que passou por uma experiência física mesmo, de um naufrágio que perdeu as forças de viver. Podemos lembrar de Jó, por exemplo. E no caso próprio Davi, o grande Davi, o conquistador Davi, possuem salmos que são experiências extremamente depressivas e angustiantes, onde perguntam: onde está, meu Deus? Onde tu estás? Onde tu estás? Então há muitos registros. O que é que pode nos levar a isso? Você que se identifica, você que entende que isso é uma realidade. É claro que existem muitas causas, é claro que cada ser humano tem a sua experiência com Deus, mas há algo que basicamente é uma regra. Todas as vezes, preste bastante atenção, que a nossa fé, ela entra numa experiência, ela entra num roteiro onde aquilo que nós aguardávamos, esperávamos, sai do nosso controle, sai da nossa expectativa, há aí um desapontamento. E esse desapontamento, é claro que é uma decepção sobre o caráter de Deus. Creio que você concorda. Então, todas as vezes em que eu busco a Deus de uma maneira intensa, forte, bíblica, e as coisas não saem do jeito que eu quero, não saem conforme o meu entendimento, há aí uma luta espiritual entre o desapontamento e a confiança. E à medida que isso passa, se nós não tratarmos bem, se nós não identificarmos os fatores, nós podemos passar por problemas. De forma resumida, é preciso logo você saber que quando isso acontece, Deus não está errado. Não é porque a Bíblia não funciona. Não é porque o Evangelho não funciona. Não é porque ele é uma fantasia. Cuidado para você não cair nesse discurso de muitos que estão por aí. Na verdade, o que está confuso é nossa fé. Ela está precisando de reparos. Ela está precisando de ajustes. Ela está cega, ela está míope. Eu posso te dar um exemplo muito claro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, onde narra algo que aconteceu
3 dias após a morte de Jesus, a Bíblia conta que 2 discípulos, eles caminhavam evidentemente desconsolados, perturbados, absolutamente despedaçados com a ideia da morte de Jesus. E eles estavam caminhando para um povoado chamado Emaús, que ficava ali 11 quilômetros de Jerusalém. Tentavam se consolar, não tinham respostas. Era uma conversa que tinha tudo menos esperança. E ali Jesus, eram 3 dias depois da morte de Jesus, Jesus aparece já ressuscitado e passa a caminhar com aqueles 2 homens na estrada. E Jesus, num certo momento, pergunta a razão daquela conversa, daquele desconsolo. E eles respondem assim. Quero ler apenas essa parte onde ele diz, um deles responde para Jesus e explica: os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam Jesus e entregaram ele ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel, mas isso já aconteceu há 3 dias. Os discípulos, eles não entenderam, praticamente todos os discípulos, eles não aceitavam a ideia de um Salvador como Jesus. Jesus, ele escandalizou os seus próprios discípulos. Aqueles homens que tinham toda a confiança em Jesus, aqueles homens que tinham fé em Jesus, aqueles homens que andavam com Jesus, que viram o que Jesus era capaz de fazer, de um determinado momento, as coisas começaram a sair do seu controle. As coisas começaram a parecer estranhas, porque Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, foi cuspido, foi subjugado, foi amordaçado, foi condenado e foi crucificado até morrer. Então, à medida que Jesus ele foi passando pelo Calvário, à medida que Jesus foi passando pelo Calvário, os seus discípulos naufragaram em sua fé, eles abandonaram. Jesus morreu abandonado pelos seus seguidores. Eles realmente não entendiam. Em Lucas 24, 25 e 26, Jesus responde àqueles discípulos, diz assim: Jesus disse a eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Você observa que Jesus aqui, ele aparece naquela estrada e se revela e explica que tudo aquilo que ele passara havia sido profetizado, havia sido anunciado pelos profetas e havia sido dito pelo próprio Jesus. Jesus explica ali didaticamente que aquilo que aconteceu não havia sido a derrota de Deus, ele não havia sido um Messias fracassado, não, ele era um Messias que se sacrificara em amor para trazer a todo o homem a salvação. Às vezes, nós agimos como aqueles discípulos. Deus muitas vezes está operando em nossa vida coisas poderosas, mas Ele nos conduz para um vale de sombras, Ele nos permite passar por coisas que Ele diz que nesse mundo iríamos passar por aflições, que esse mundo é marcado pelo sofrimento, é marcado pelo luto, é marcado pela perda, é marcado por momentos de escuridão, por momentos de incompreensão. Nós não vamos compreender tudo. Cada um de nós passa por situações como aqueles discípulos onde tudo acabou. Eu quero te dizer algo para você que
se decepcionou com sua fé, para você que era uma pessoa tão alegre, para você que experimentou de coisas de Deus, mas que passou por decepções às vezes dentro da igreja, dentro da tua casa, coisas parece que irremediáveis, coisas que não... As experiências, as tristezas, os sofrimentos, eles não apagam os projetos de Deus para a tua vida. Aquilo que a gente muitas vezes acha que é derrota, ela é uma prova que nos conduz para coisas maravilhosas. Aqueles discípulos pensavam que o Messias tinha fracassado, mas na verdade ele estava naquela sexta-feira, onde ele estava sendo exposto e seu sangue derramado. Ele estava vencendo os piores inimigos que eles não podiam vencer. Ele estava vencendo a morte. Jesus venceu a morte. Ele estava vencendo o inferno. Ele estava vencendo a força das trevas. Ele estava vencendo as doenças mentais. Tudo isso Jesus conquistou naquela cruz para você hoje. Aquele dia terminou, Jesus indo jantar na casa daqueles discípulos. E aqueles homens se alegravam. O coração se aquecia à medida que ele falava que tudo aquilo dali estava sob o controle de Deus. Eles pensavam que Deus havia falhado, mas na verdade Deus estava fazendo coisas maiores. Confie em Deus. Eu quero te chamar hoje para que você restaure o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é saber de tudo, mas é confiar que mesmo em momentos que nós não entendemos, Ele está conosco. Jesus é a esperança que não desaponta. Ele te ama. E assim como Ele caminhou com aqueles decepcionados, Ele veio hoje te falar que a vitória ainda é sua. Basta você acompanhá-lo, ouvi-lo, se reerguer. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a, se essa palavra falou contigo, a acompanhar as nossas mensagens no Cia da Vida. Você pode dar no nosso canal do YouTube o seu like, principalmente sendo inscrito, porque garante que você receba as próximas mensagens. Coloque também o seu comentário. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Seja um divulgador do Encontro de Vida. Para mais informações, fale conosco através do nosso WhatsApp 86 98167 1197.